Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada por Deus. Mais um dia estou aqui para falar da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor hoje está falando da fé, daquilo que a gente não vê, mas a gente tem a certeza que vai acontecer. Da mesma forma foi Abraão, aqui neste verso, no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 17 ao verso 19. E a palavra de Deus diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Deus tinha prometido a Abraão que a descendência de Abraão vinha por meio de Isaque. Mas quando Isaque estava com certa idade, na faixa de 12 anos, o próprio Deus disse a Abraão para sacrificar este filho. E Abraão ia sacrificar Isaque. Por quê? Porque Abraão confiava que Deus tinha prometido para ele que Isaque ia ser a promessa. Isaque era da promessa. Isaque ia ter uma descendência. Através de Isaque, Abraão ia ter uma grande descendência. Através de Isaque. Então, se Deus prometeu a Abraão, então Abraão estava confiante e ia sacrificar Isaque por meio da fé. Porque Deus tinha prometido. Se Deus prometeu, então Deus vai cumprir. Porque o nosso Deus, ele não fala sim e não. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. Então, se Deus prometeu algo para nós, que está aqui na palavra de Deus, que o nosso Deus prometeu nos dar a vida eterna, nos fortificar, nos dar o Espírito Santo, então esse Deus, ele não vai, nesse período, nos dar não, que ele nos prometeu. Se ele nos prometeu, ele vai nos dar. Tudo que Deus nos prometeu vai ser cumprido através da palavra dele. E toda a palavra de Deus está sendo cumprida. Toda a palavra de Deus está sendo cumprida. E nós que acreditamos em Deus, que praticamos a palavra, que entendemos e compreendemos a palavra de Deus, precisamos estar com esta fé. A fé em coisas que nós não vê. Fé em coisas que nós temos a certeza que vai ser realizadas. Essas coisas podem ser uma doença. Se nós tiver fé que vai ser curado e for da vontade do Senhor, vamos ser curados. Pode ser um vício da família, um vício de um ente querido, um vício do vizinho. Se a gente tiver fé e for da vontade do Senhor, isto vai ser realizado. Porque se Deus promete, Deus faz. Deus não vai estar prometendo algo para os filhos dele e ao mesmo tempo dizendo não. Se Deus prometeu, vai ser realizado. Então Deus tinha prometido para Abraão que ele tinha uma grande descendência, que ele ia ter uma grande descendência através de Isaque. E Isaque era o filho da promessa. Então o que foi que Abraão fez? Abraão ia sacrificar Isaque. Por quê? Por causa da fé. Se Deus prometeu, Deus vai fazer. Se Deus prometeu, ele vai realizar. Não tem como isso não ser feito. As promessas de Deus todas vão se cumprir em nossas vidas, na minha vida, na sua vida. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. Não tem como não ser cumprida. Então, Abraão ia sacrificar seu filho através da fé. Porque se Deus disse que Isaque era o filho da promessa, se Deus disse que Isaque, através de Isaque, ia ter uma grande descendência para Abraão, então Abraão disse: se Deus disse, está dito. Então eu vou sacrificar. Aconteça o que acontecer, mas eu vou confiar no meu Deus. E isto deveremos fazer hoje, confiar no nosso Deus. Colocar as nossas tribulações, as nossas aflições, as nossas doenças, as nossas perdas nas mãos do nosso Deus. E confiar que ali vai ser realizado o que Deus quer para a nossa vida. É assim que a palavra de Deus nos ensina e nos alerta todos os dias, que deveremos confiar nas promessas de Deus. E no versículo 19, aí diz assim: Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Então Abraão considerou, Abraão acreditou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque.
Por isso que ele ia sacrificar o seu filho, porque ele colocou no coração dele, na mente dele, se Deus me prometeu que através de Isaac teria uma grande descendência, teria uma grande nação, e Isaac é o filho da promessa, eu vou sim fazer o que Deus está me pedindo, porque se Deus está me pedindo, ele é poderoso também para ressuscitar Isaac. Ele é poderoso para trazer Isaac de volta e fazer o que ele me prometeu. E por isso que ele ia sacrificar o filho dele. E através dessa grandiosa fé que Abraão teve, Abraão foi justificado. Abraão foi um eleito, um escolhido da fé, é o pai da fé. Abraão teve muita fé que ia sacrificar até o seu próprio filho. Por quê? Porque teve fé nas promessas de Deus. Antes, bem antes de Abraão ter este filho, Deus tinha dito para Abraão que ele ia ser o filho da promessa, que através de Isaac ia ter uma grande nação. E quando Deus disse, sacrifica teu filho, Abraão disse, eu irei sacrificá-lo, porque Deus é poderoso para ressuscitar Isaac, trazê-lo de volta e fazer o que ele me prometeu, porque a promessa de Deus não falha. As promessas de Deus não falham. Tudo que está escrito no Evangelho, na palavra de Deus, vai ser cumprido. Porque Deus, quando diz sim, é sim. Então, tudo que nós colocar nas mãos do Senhor e for da vontade do Senhor, vai ser cumprido, seja o que for. Pedimos a Deus todos os dias, deveremos pedir a Deus todos os dias que nos dê fé, para que a gente aprenda a confiar verdadeiramente no nosso Deus. Porque se Deus quer, Ele faz, seja o que for. Aos nossos olhos humanos pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Que esta fé venha encher os nossos corações cada dia, cada momento, que possamos pedir a Deus, Senhor, nos dá fé, porque através da fé nós poderemos vencer muitas coisas e acreditar que seremos abençoados com aquilo que nós temos fé. É uma doença, é uma aflição, seja o que for, mas Deus, através da fé, sendo da vontade dele, ele vai nos dar, ele vai nos dar essa bênção, este milagre, seja ele o que for. Por isso que precisamos estar com muita fé em nossos corações, pedindo a Deus todos os dias, Senhor, aumenta a nossa fé, para que possamos, Pai, ver e acreditar em coisas que para nós é impossível, mas para o Senhor nada é impossível. Que esta palavra grandiosa e maravilhosa hoje entre no coração de todos nós, que possamos viver através da fé, porque através da fé nós poderemos agradar o nosso Deus e receber nossos milagres. Que possamos pedir a Deus todos os dias, Senhor, aumenta a nossa fé. Pai amado, Pai querido, te peço, Senhor, que esta palavra entre no coração de muitos e muitos que irão ouvir. Que possamos, Pai, te pedir todos os dias que aumente a nossa fé, porque através da fé receberemos os nossos milagres. Assim sendo, Pai, da tua vontade. Te peço, te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.